Regresso ao Grande Jornal. Lisboa lidera o primeiro ranking City Brand da Bloom Consulting. O projeto mede a eficácia dos 308 municípios portugueses, tendo por base três vertentes: investimento, turismo e talento. No top 25, a segunda posição cabe à cidade do Porto. Em último lugar está Castelo Branco. É a capital quem lidera o Portugal City Brand Ranking. Lisboa está em primeiro lugar, entre 25, nas três vertentes analisadas: negócios, visitar e viver. O segundo posto fica mais a norte, é ocupado pela cidade do Porto. Aliás, fica claro que os dois municípios são as portas de entrada em Portugal, quer para investidores, quer para turistas. O ranking da Bloom Consulting mede pela primeira vez a eficácia dos 308 municípios portugueses, analisando três dimensões: investimento, turismo e talento. Nos lugares cimeiros encontram-se ainda as cidades de Braga, Oeiras e Coimbra. As duas primeiras têm resultados semelhantes no que toca à categoria de negócios, mas Braga fica à frente nas categorias visitar e viver. O centro do país está em força neste top 25. Coimbra ocupa a quinta posição, seguida de perto por Aveiro e Leiria. Estes três municípios ocupam boas posições nas categorias negócios e viver, mas sofrem um pequeno revés na categoria visitar. Olhando para o top 10 deste ranking, verificamos que os lugares são ocupados pelos municípios mais industrializados, sobretudo a norte e na Grande Lisboa. Aliás, nestas primeiras 10 posições, encontramos apenas uma cidade algarvia, Faro. As outras três presentes no ranking estão mais abaixo. No ranking da Bloom Consulting há ainda que destacar o facto da região autónoma dos Açores não figurar em nenhum lugar. Já Madeira e Alentejo contam apenas com uma cidade cada uma. O último lugar é ocupado pela cidade de Castelo Branco. E para olharmos mais em detalhe para os resultados deste estudo, é convidado deste Grande Jornal Filipe Roquete, diretor-geral da Bloom Consulting em Portugal. Muito boa tarde. Muito obrigado por estar aqui neste Grande Jornal. Deixe-me perguntar-lhe, quando os municípios olham para este estudo, o que é que podem fazer com esta informação? Bom, este estudo existe principalmente para, antes de mais, para ranquear, para posicionar a performance das marcas dos municípios. Isto serve, primeiro ponto, para trazer alguma luz a este assunto, ou seja, para que os municípios tenham noção que realmente a sua marca é um grande ativo e que têm que as trabalhar, e como se posicionam no nosso país. Qual é a percepção que os portugueses têm de cada cidade, os município? Os portugueses e não só, nacional e internacionalmente. Se calhar, se falarmos um bocadinho de como o ranking é calculado, conseguimos perceber isso. Há uma primeira vertente deste ranking que é calculada através de dados concretos, de dados estatísticos que existem no nosso país, que são cruzados com uma segunda variável, que é realmente a procura internacional. Ou seja, o que é que os utilizadores de internet, neste caso online, procuram nas três vertentes que apresentou há um bocado, de negócios, de turismo e de talento, de quem mora nos municípios. O que é que procurou internacionalmente e nacionalmente? Ou seja, conseguimos indicar quais são os municípios mais procurados e em que áreas específicas. E cruzamos com uma terceira variável, que é o que os municípios oferecem, ou seja, os seus websites e as suas redes sociais comunicam e se comunicam de uma forma efetiva ou não, ou seja, se realmente conseguem atingir objetivos, se têm muita gente a visitar durante muito tempo, se têm muitos seguidores nas suas redes ou não, e todas essas variáveis dão uma força da marca, ou seja, dão-nos uma performance que depois é atribuída uma posição. E pelo menos num olhar rápido pelos 25 municípios que estão no top 25, vemos que de facto parece não surgem aqui grandes surpresas em relação àquilo que pode ser o senso comum. Isto acaba por ser o retrato daquilo que já achamos que é o país, um país em que a força está no litoral e os municípios do interior e os municípios mais insulares acabam por sofrer as consequências na marca. De certo modo, sim. Por outro lado, tem aqui Braga em terceiro lugar, que eu penso ser uma... É a principal surpresa, digamos e não assim, só, nestes primeiros e não lugares. só, tem, por exemplo, o Funchal no segundo lugar de turismo, que apesar de tudo é uma posição de muita força, não é? Exatamente. É assim, é normal que Lisboa e que o Porto apareçam, principalmente Lisboa, é a capital do país, é o maior reconhecimento internacional que temos, provavelmente em termos de municípios,
e como isto avalia a força da marca, é normal que assim seja. Agora, é bastante engraçado começarmos, ou interessante, começarmos a avaliar internamente cada uma destas posições e perceber porque é que estão nesta posição. Nós temos uma ferramenta própria, que é o Digital Demand, que nos dá uma quantidade enorme de informação de realmente de que é que as pessoas procuram e do que é que os municípios oferecem. E é muito interessante começarmos a perceber realmente o que é que os municípios oferecem. Muitas vezes estas posições são casuais, ou seja, e outras vezes são estratégias. Okay? É engraçado diferenciarmos isso, mas é... Perceber onde é que os municípios querem, de facto, colocar a sua marca, não é? Sim, sim. Associada a que vertente. Mas em Portugal estamos aqui a fazer este exercício pela primeira vez. Deixe-me perguntar-lhe se há uma experiência internacional e como é que normalmente os resultados evoluem de ano para ano, se de facto os municípios incorporam esta informação e tentam, enfim, ou manter ou reforçar a marca. A Bloom Consulting trabalha há 10 anos nesta área, é a líder mundial. Nós fazemos há 3 anos que lançamos o ranking dos países em termos de economia e de turismo. Tem uma receptividade muito grande, é lançado, editado em mais de 50 países no mundo e realmente há uma receptividade muito grande e há uma preocupação em melhorar. Os países querem se promover, preocupam-se com as suas marcas, as marcas são um ativo enorme e este ranking serve também para alertar isso, como lhe disse. Os países lutam pelas posições, melhoram as suas percepções ou pioram, dependendo também da conjuntura mundial e do que acontece no próprio país, mas sim, há muitas oscilações nos rankings e há vontade de subir, com certeza. O nosso objetivo aqui é que as câmaras municipais também vejam isto desta forma, que tentem se posicionar lá fora, cá dentro, que encontrem realmente qual é o seu ativo e os seus público-alvos. Mas conseguimos distinguir nos municípios portugueses, à partida, uma das 3 vertentes que seja a vertente que precisa de mais trabalho? Sim, normalmente sim. É assim, Digo isto no geral. Há municípios que pura e simplesmente não têm percepção, que se formos ver os números praticamente não têm procuras em nada, porque não estão no mapa, não estão no mapa físico quase e não estão no mapa mental, estão fora do radar completamente. Estas têm que criar uma percepção, têm que conseguir encontrar o seu ativo, encontrar o seu público-alvo e posicionar-se para crescer e para aparecer. Estar em último no ranking não quer dizer que seja um mau município mal gerido, por isso simplesmente quer dizer que não há percepções. Que a marca não tem visibilidade. Não quer dizer que sequer que as percepções não sejam negativas, não tem percepções. Agora, é preciso criar estratégias para conseguir atingir esses objetivos e crescer e aparecer como uma marca. E nós, certamente, no próximo ano vamos avaliar como é que este ranking evoluiu. Com imensas surpresas, os municípios que fizeram o trabalho de casa. Filipe Roquete, muito obrigado por ter vindo a este grande. Foi um prazer enorme. Obrigadíssimo.